Olá, família Downlândia! Estamos aqui no 6º episódio do nosso Pod Down. E o nosso convidado de hoje, ele é o cara. Graduado em Medicina pela Faculdade Bandeirantes de Medicina, mestre e doutor em Farmácia pela USP. Atua em Genética Médica, Síndrome de Down, Pediatria, Biologia, responsável pelo Ambulatório de Genética do Hospital Darcy Vargas, presidente do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor clínico do Centro de Estudos e Pesquisas de São Paulo, coordenador responsável pelo curso de especialização em Síndrome de Down, pós-graduação, primeiro latino-americano a receber o Prêmio Científico do Dia Internacional da Síndrome de Down pela notável contribuição para o avanço científico da trissomia do 21. Premiado também pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo. Que loucura. Doutor Zan, esse é você? Currículo! Não, sou bem melhor que isso. Seja muito bem-vindo! Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada. Obrigado pra você. Por aceitar o nosso convite. Com muita honra. Muito E é o obrigada. cara. Doutor Zan, muito obrigada mesmo por aceitar nosso convite. Você contribui muito com o Downlândia. Até a gente conversando lá atrás, quando eu te agradeci, você falou assim, se é para passar informação, né, conta comigo. Então, Vamos compartilhar. vamos compartilhar. E você sabe que você é o mestre, né, da trissomia do 21. Você tá me chamando de velho mesmo, né? Não, eu tô chamando de experiente. É toda experiência que a gente, se filmar nossa mão, a gente tá tudo bem. E você sabe que, assim, quando a gente recebe o diagnóstico da síndrome de Down, a gente recebe o cariótipo e o seu telefone. Sim, uau. Porque é verdade, assim, todo mundo, e você é referência pra todo mundo, pra todas as mães, né? E como que é isso pra você, né? Você sabe disso, de como que você virou essa referência para as mães, como a gente tem você realmente como mestre? Eu acho particularmente que existe um grande exagero nessa abordagem. Entretanto, como eu comecei a trabalhar com trissomia do 21, que a gente hoje já chama de T21, Sim. eu comecei a trabalhar em 1977. Então já faz bastante tempo. E eu comecei a aprender. E eu comecei a me vincular especificamente, porque de uma forma muito transparente eu aprendi que as pessoas com T21, na época, tinham uma sobrevida menor, porque não lhes era dada a oportunidade de sobreviver. E essa oportunidade, quem exigiu, quem impôs, foram os próprios pais. Os pais nos ensinaram que por que meu outro filho tem isso, aquilo, e meu filho com T21 não tem esse direito. Falei, ué, Tem alguma coisa errada. tem muita coisa errada. E quem chamou a atenção disso foram os familiares. Então, assim, o que eu só posso agradecer ao meu envolvimento, porque os familiares fizeram com que nós tivéssemos uma atenção dirigida a essa população. E, fazer dessa forma, nós conseguimos elaborar um modelo para criar a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E assim por diante, a gente foi cultivando, cativando, crescendo, aprendendo, compartilhando e dando oportunidades. Que é o principal, né? Hoje eu sei que nós começamos a crescer com esse termo, curiosamente, vamos dar oportunidade. E hoje eu acrescento mais duas coisas. Me perdoe. Não, pode atender. Não posso atender, não. Eu vou. Não, pode atender de verdade. Jura? Lógico, Vocês vão por cortar favor. depois, né? Não, Se for uma se for consulta precisar, online, a por gente favor. fica aqui só acompanhando. Alô, eu estou fazendo uma gravação, é urgente? Não, então, Então eu vou fazer assim. por favor, fica tranquilo, de Não, verdade. pronto, Eu já atendi me telefone no perdoe. meio do podcast, tá? Me Tudo nosso. perdoe. Já está desligado. Aqui é a vida real. É. o som. Então, na verdade, assim, eu aprendi que além de oportunidades, depois de um grande tempo, o tempo faz a gente aprender, né? Compartilhar faz a gente aprender. Eu aprendi que a gente precisa dar segurança, né? E principalmente tem que ter respeito. O respeito e a segurança se aliaram às oportunidades para que a gente tenha esse perfil, esse futuro, essa expectativa que é de grande domínio e fazer com que as pessoas com síndrome hoje se autodenominam como autoprotetores, autodefensores, ao mais alto possível. Sim. É isso. Sim. Que É demais. muito incrível, porque eu falo que nós somos sortudas,
por quem já abriu esse caminho pra gente, né? Você faz parte disso, mães que viveram o diagnóstico há 20, 30 anos atrás. Eu não sei, eu não me lembro quando foi descoberta a síndrome de Down, doutor. Você 1866. Como síndrome de Down ou não ainda? John London Down descreveu como mongolismo, era na época, antes disso, idiotia furfurácea. O John London Down, um pediatra que cuidava de pessoas com comprometimentos intelectuais, viaja para as Índias no feriado, nas férias, saindo de Londres, passou pelo um estreito um tanto quanto delicado embaixo da África, que é o estreito, o Canal das Tormentas, né? Mudou o nome. Sim. E quem mudou esse nome foi Pedro Vaz de Caminha, né? Perdão, Vasco da Gama. E o Vasco da Gama chamou aquele da Estreito da Boa Esperança. Tirou o termo muito mais pejorativo e colocou Boa Esperança. Boa Esperança porque vai chegar nas Índias. E o John London Down passou por ali numas tormentas. Na época eram caravelas, né? 1860, 1870, era uma coisa difícil. Sim. Na volta das Índias, ele não quis voltar pelo meu caminho. Aí ele resolve voltar por dentro da Ásia, subindo, e na hora que ele sobe, ele encontra com alguns exímios cavaleiros, com cabelos longos, pretos, olhos puxados, gordinhos, né? E que falavam alguma coisa que ele não entendia. Que curioso, são iguais àquele grupo de pessoas com idiotia furfurácea que eu cuido lá na Inglaterra. E quando ele chega, ele descreve: isto não é mais idiotia furfurácea, isto é uma idiotia mongólica. A Mongólia, politicamente, teve um atrito com a Inglaterra, tiraram o termo idiotia e ficou como mongolismo. 1866 até 1959, quando o meu professor, fui aluno do Jérôme Lejeune, descobre em 59 que as pessoas, ora chamadas de mongoloides ou mongolismo, tinham um cromossomo a mais. Então ele tira o nome de mongolismo e coloca em homenagem ao John London Down o nome de síndrome de Down, em homenagem. Mas a curiosidade é que o Lejeune me falava assim: Zan, eu errei. Mas, professor, como você errou? Eu errei porque na década de 50 o anglicismo não era predominante, era o galicismo, que é a língua francesa. Então, Down é o sobrenome de uma pessoa. Sim. Quando entrou o anglicismo na década de 60, eu tive com o Lejeune na década de 80, no começo de 80. O Lejeune dizia assim: Zan, o pessoal não sabe da história, não sabe que Down é o sobrenome do John London Down, escrevem síndrome com letra maiúscula e escrevem Down com letra minúscula, que é um grande problema. Troca, o desconhecimento. E como o anglicismo se tornou muito mais exuberante ao nível do planeta, então ele falou: bom, não é síndrome para Down, para baixo, né? É síndrome de Down. Então nós pensamos em mudar isso, e a nossa proposta na época foi London Down, onde tinha nome e sobrenome. E o comitê científico médico não gostou da ideia porque continuava sendo um epônimo, nome próprio de uma pessoa. E o Lejeune dizia assim: Zan, deve ser a trissomia do cromossomo 21. A trissomia do cromossomo 21. Aí eu falei: professor, as pessoas leigas, para falar síndrome de Down, já falam Down, din, dum, dum, qualquer coisa dessa. Imagina fazer com que eles falem a trissomia do cromossomo 21. Ia dar um nó na língua de todo mundo. Um trava-língua. Isso, então ficamos esperando até que 2017 a criação do movimento para substituir. É um movimento que ainda não está definitivamente concretizado, mas é um movimento que tira a terminologia do epônimo síndrome de Down para colocar uma terminologia que correlaciona com a condição primária do contexto genético, que é a trissomia 21. Motivo pelo qual hoje
nós preferimos chamar de T21, que é trissomia 21. Nossa, e eu achava que era uma coisa muito nova isso. Então, Pois é. é uma coisa É uma boa história. muito. Não, eu tô, assim, Porque eu tô achava encantada. que quem tinha descoberto. Descobriu, mas descobriu como outra, né, categoria ali, outra nomenclatura. Tinha sido o médico, né? E o seu médico, doutor, poderia ter colocado o nome dele. Eu pensei a mesma coisa. O Mas seu professor. Ele quis. ele foi muito elegante. Sim, Ah, com muito certeza. gentil, E né? honrou, né? Dedicou o nome a quem tinha feito a melhor descrição. De fato, Sim. a grande curiosidade, o que todo mundo chama de síndrome de Down, e o John Landon Down foi a pessoa que melhor descreveu. A descrição ocupa 32 páginas do fenótipo de uma pessoa. Vocês lembram um grande escritor brasileiro que descreve a Índia, uma Índia com cabelos longos, pretos, tais quais a asa da graúna? Eu acho que eu lembro de alguma coisa disso. A única coisa que eu lembrei foi Iracema. uma música. Eu só lembrei da música. Iracema. Tá? Iracema foi detalhadamente escrita Sim. em 2 páginas com relação ao seu fenótipo. E a síndrome de Down Que tem foi 32 páginas. páginas. Das características, Tudo. tudo. Aham. Tudo. Não existe nada definido que não havia sido caracterizado. Nossa. Mesmo com uma abordagem até que um pouco diferente daquilo que a gente entende hoje, hoje a gente explica o porquê que acontece em determinadas situações Sim. clínicas. Na época ele só descrevia. Mas é na época dele que as pessoas iam pra manicômio? Iam, infelizmente. Que triste, né? Iam, eu não chamaria de manicômio, iam para instituições que os retirava da sociedade. É que manicômio é um termo mais agressivo ainda. É, né? Sim. Né? E foi proibido, né? A Eu lembro que eu passava na frente de um lugar que era escrito manicômio. Na minha Hoje infância. não se usa mais. É hospital É. psiquiátrico, né? Mudou. E hoje Não pode mais, sim. Não é hospital dia psiquiátrico, né? O cara vai de manhã, vai de dia, passa o dia e volta para casa Não com a família. fica Ah, não tem- fica Que é muito mais. melhor. Muito Sim, melhor, é. sim. Isso. Não. Nada adianta, né? Excluir a pessoa da sociedade, depois coloca ela de volta na sociedade. Muito bom. E doutor, me diz uma coisa, como que... a gente já escutou essa história, mas a gente quer que as pessoas escutem de novo. Como que você se cruzou com a síndrome de Down? Como que sua vida cruzou com a síndrome de Down? Em que momento você decidiu que você queria se especializar? Meu Deus. É um drama que eu fico com nó na goela cada vez que eu conto. A gente... Nós também. Eu era residente de pediatria. O primeiro hospital pediátrico da América do Sul que tinha a UTI pediátrica. A primeira UTI pediátrica. Nós tínhamos 15 leitos de UTI pediátrica e o hospital 280 leitos. Neste contingente, um fim de semana prolongado, que a terça-feira seguinte ia ser feriado. Na sexta-feira eu estava com uma criança passando muito mal no 3º andar. E a UTI pediátrica era no 1º andar. E a minha chefe, que é a minha superiora, eu era R1. Então R2 é seu superior, R3 é superior, e assim por diante. Estava comigo de plantão, aliás, é a minha atual esposa, né? A loucura é essa da vida, né? E ela era brava, né? Muito ela brava. era rígida. Ela é paraibana. Ela tem um tacape de um lado e uma peixeira do outro lado. E sabe qual é o meu apelido? Não. Trem. Trem? Sabe por quê? Não faço ideia. Porque eu tenho que andar na linha. Meu marido acabou de O trem, vai lavar a louça, trem. um apelido. Acabou de achar o apelido. Eu acabei de achar um apelido pra ele mais carinhoso. Enfim, nós atendemos essa criança, ela estava muito mal e nós não tínhamos instrumentos de capacitação intelectual para poder projetar a melhoria dessa criança e a melhor sobrevida. Aí discutindo tal, vamos para UTI, vamos pedir um leito na UTI. Fomos na UTI, por sorte quem estava de plantão naquele dia era um indivíduo de melhor capacitação e o chefe dos chefes da pediatria da América do Sul. O cara era fenomenal. O que você está fazendo aqui? Olha, com coisas assim.
eu estou precisando de uma vaga. Falou, olha, nós temos uma UTI de 15 leitos, 13 estão ocupados, 2 estão desocupados. O que tem a criança? Aí eu expliquei, então ele fala, merece sim a oportunidade de ter uma UTI. Merece a oportunidade de ter um atendimento de UTI. Muito bom. Olha a palavra louca. Sim. Foi aí que cutucou. Pegou, né? É. Mas eu preciso ver com vocês. Subiu no 3º andar. Ele virou e fez assim. Olhou a criança. O cara era genial. Um pediatra de mão cheia. Dizendo, não vou dar a vaga para vocês. Mas, professor, por quê? Ele falou assim, é mongol. Ai, eu já estou chorando. Uau! Aí foi um nó danado, né? Mas a minha obrigação, como responsável pela capacitação de vocês, é justificar e ensinar o que vocês vão fazer. E ele ficou conosco cerca de 1h30, 2 horas, só explicando passo a passo como a gente teria que se envolver na questão de capacitar a provável sobrevida dessa criança. E ele explicou tudo e falou, estou lá embaixo, qualquer dúvida, dispõe da gente. E nós fizemos, entubamos, fizemos tudo o que tinha que fazer. Isso começou por volta das 17, 18 horas, terminou por volta das 20 horas, 20 e pouco. Às 3 da manhã nós perdemos essa criança. Eu ventilava, a Rosalba ventilava, e foi um maior, assim, envolvimento profissional. Só que a gente perdeu essa criança. Aí eu falei para Rô, você é minha chefe, eu não vou assinar esse atestado. Muito menos eu. Bom, então vamos falar com o chefe. Descemos, 3 da manhã nós perdemos. 8 da manhã nós estávamos lá, 7h30, 8 horas. Ele olhou e falou assim, foi embora, né? Perderam a criança, faleceu. É, professor. Tá, então o que vocês vieram fazer? Professor, a gente não sabe, para não dizer que não quer, nós não sabemos preencher esse atestado de óbito. Vem cá que eu vou ensinar. Pegou o papel, colocou. Primeira coisa que ele escreve. Não escreveu mongolismo. Síndrome de Down. Uau, estou até arrepiado, ó. Bom, enquanto ele foi preenchendo, explicando, insuficiência cardíaca, insuficiência hepatoesplênica, insuficiência renal, meningite, pneumonia com derrame pleural, cardiopatia severa complexa, tal, septicemia. Enquanto ele estava ajudando a escrever, escrevendo e olhando para a gente, eu virei a cara e olhei assim para o lado. E na hora que eu olhei para o lado, os 2 leitos estavam vazios. Meu Deus. Ali eu aprendi que, de fato, aquilo que ensinavam naquela época pra gente, não faça nada porque morre. Morre cedo, então não faça nada. Peraí, cara. Se você estiver doente e eu não fizer nada, cara, tu vai morrer. Qualquer Certo? pessoa. Sim, independente, né, da deficiência ou não. Só que aquilo foi um evento fantástico na minha vida. Aquilo me mostrou que, de fato, se você fizer alguma coisa, você pode oferecer uma qualidade. E dali por diante, eu tive uma série de oportunidades, que foi a primeira palavra que ele me falou lá. Né? Vamos pensar em dar oportunidade de. E ele não deu, mas ele me induziu a aprender que as oportunidades eram uma coisa excelente. E aí, nós começamos a cavar e ter a sorte, né, de ter N outras oportunidades ao longo do caminho. O meu professor de genética da USP me perguntou se eu queria fazer lá. Eu quero. Me perguntou se quer fazer o quê? Eu quero cuidar de Down, cara. Eu quero aprender a cuidar de Down. Tá. E de médico, na época, nós éramos 3 médicos lá. O professor Frota Pessoa era o 4º, que era o chefe da cadeira. Mas nós tínhamos o professor Thomas Rafael Gollop, que infelizmente nós o perdemos faz menos que 4 meses. Sinto muito. Era da minha época, da minha geração.
professor Thomas era residente de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa. Eu era residente de pediatria. Ele era de ginecologia e obstetrícia. E que se envolvia com alterações morfológicas de recém-nascido com eventos que aconteciam durante a mãe, durante a gestação. Nós tínhamos o professor doutor hoje, Antônio Ricchieri, que era fantástica, neuropediatra, neurologista que fazia neuropediatria. Tinha uma equipe E o multidisciplinar professor ali, né, Frota. pra tratar. E cada um deles assumiu uma responsabilidade de eu assumir com Down. A grande loucura foi que o professor Frota Pessoa era amigo particular do Jérôme Lejeune na França. Jérôme Lejeune foi aquele que descobriu a trissomia do 21 na população com síndrome de Down, com diagnóstico de síndrome de Down, que O era cromossoma mais, o famoso, ele entendeu o que isso. estava acontecendo. Ele que sacou isso. Da E dentro, ele, da ele, genética, ele que né? tirou o nome de mongolismo, né, e colocou como síndrome de Down em homenagem a John Lennon Down. Sim. Ele era amigo do Frota, que foi o meu chefe na USP. Nossa, por isso que eu falo que não existe coincidência. Não, Cara, é uma questão de oportunidades. sim. Eu não sei a coincidência, não sei qual Destino, palavra. é. Destino, Não existe, precisa. Qual é a gente fala adjetivo muito para isso, isso? né? Eu não A gente sei. fala muito isso. Mas assim, a oportunidade que foi assim, construída ao longo da vida me abriu um espaço. Eu já tinha casado com Rosalba, eu já tinha casado com Rosalba, eu já tinha minha primeira filha. Aí o Lejeune pergunta para o Frota: Frota, você tem alguém que quer vir aqui para a França passar um tempinho comigo aqui? Aí o Frota: Zan, você não quer ir? O quê? Ficar um tempo com o Lejeune? Uau! Claro. Rosalba, Fui. Sabe aquele trem? o cara sair um pouquinho tá da me linha. convidando para isso. O trem precisa E eu já partir. tinha uma menina recém-nascida. Nossa. Nossa. E Rosalba é médica. Ela tocou meus plantões. Olha só. Eu fui para lá, eu voltei. Ela tocou tudinho. Quanto tempo? Mais um mês. Ah, tá. Um mês só. Mas um mês de 48 horas por Eu dia. imagino. Nossa. Um intensivão. É um intensivão. Muito mais que Muito mais. intensivão. É. Depois tive a oportunidade de ir para a Califórnia, ficar mais 15 dias, num outro serviço de genética, todas com oportunidades previamente elaboradas, não por mim, pela vida. Pela vida. Por uma escolha Uau! lá atrás, né? Não sei se foi escolha, Por cara. 2 leitos A de vida te UTI. levou, né? Foi levando. Eu acho que a vida É, a levou. vida foi levando. E vamos aprender, vamos estudar, vamos não sei o quê, vamos compartilhar. E cada vez tivemos mais perguntas colocadas pelos pais. Procuramos, nós vivemos uma época onde a criança com cardiopatia congênita, com síndrome de Down, não era operada. Por isso que a sobrevida era menor. Baixa, assim. Claro, é um dos motivos Um dos motivos. primários. Um grupo de jovens porra loucas, me desculpa a terminologia, eu, escuta, você faz pediatria e você é residente de anestesia, você é da cirurgia cardíaca. Sim, mas eu sou R2 da cirurgia cardíaca. Cara, os nossos chefes não queriam operar. Aí nós juntamos com pais, explicamos: olha, eu faço pré-operatório, pós-operatório, outro vai fazer a cirurgia, outro vai fazer anestesia e tal. Só que nós não temos tempo de vivência, know-how. Como você saber? Auto-know-how. Como você saber? Como fazer? Aí chegamos para alguns pais. Vamos considerar 10 pais com 10 filhos que estavam com eminência assinada de não ter como operar, porque se morrer na mesa, Na cirurgia. né, vão dizer que o cara não soube operar. Então o chefe não quis operar. Nós juntamos um grupinho e com 10, 15, 20 familiares pedimos: você deixa operar o seu filho? Só que nós temos 3 anos nisso, 4 anos nisso, 2 anos Nossa. naquilo, e a gente não tem tempo de vivência. Dos 10 primeiros que foram levados à mesa cirúrgica, eu me lembro que a gente perdeu cerca de 7 ou 8. Bastante. Sobreviveram 3 no primeiro ano. No segundo ano, sobreviveram 5.
No terceiro ano, sobreviveram 8. Aí o chefe falou, deixa que eu opero com vocês. Aí ficou fácil, né? Não ficou fácil. Ficou o crédito dele. Porque sim. simplesmente favoreceu mais as oportunidades para aquela Sim. turma e que a gente acabou perdendo meio. Sim. Em cada 20, a gente perdia 1. Sim. E hoje a gente está perdendo quase 0. Sim. Graças Eu a Deus. lamento Deus. que, curiosamente, que São Paulo não é a melhor referência de cirurgia cardíaca em T21. O Brasil o é. Onde é, doutor? A cirurgia cardíaca no Brasil é o melhor lugar do mundo. Sim, É no Brasil. sim, é. E como paulista, eu fiquei com dor de cotovelo. Porque a onde gente é? perde, Achei que fosse. a gente perde para um estado que fica abaixo de São Paulo, que é o Paraná, Sim, sim. Curitiba, onde a gente tem um hospital de referência agora, que pode ser top do mundo, que é o melhor, para cirurgia cardíaca em T21. Porque o resto, nós somos melhores que eles. Sim, sim. Ainda bem que eu Mas ainda Ficar assim entre temos, nós, né? temos Desculpa. ótimos hospitais ainda bem aqui, que né? nós não perdemos Sim. para a Argentina, né? É verdade. Mas assim, a gente perde para o Hospital Pequeno Príncipe. Sim. Nossa, é verdade, me falaram sobre E o todas Ponta as... do planeta. Sim. Que beleza. E assim, foi se criando, foi se capacitando. Hoje nós temos os melhores serviços mundiais de atendimento à pessoa com T21. O Brasil, se você considerar o planeta, o Brasil só perde para um país, Espanha. Espanha. Nós empatávamos com a Austrália, nós perdemos para com a Espanha. E sabe por que a gente perde? E eu, infelizmente, me permito dizer para vocês que ainda eu acredito que nós não vamos superar a Espanha por questões culturais. Eu vou traduzir para vocês. Se um profissional, qualquer profissional, falar para os pais, olha, vocês vão compartilhar com R$100 por mês a comunidade de pais, para que a gente se envolva com pesquisa. Tá? Sim. Tudo bem. Aí os pais, imagine que top. Aceitem. Então eu tenho 200, 300 pais que dão R$100 por mês para compartilhar com pesquisa em T21. E, peraí, eu trabalho, atendo meus consultórios, sou aposentado na prefeitura e no Ministério da Saúde, então tem minhas aposentadorias, a minha mulher é médica, então a gente tem um suporte econômico. E amanhã ou depois eu compro. Eu tenho hoje um TT. Não sei se você sabe o que é um TT. Não. TT é um carro esportivo, Ah, sim, sim. né? Que carro é? É um Audi, não é? Audi. É, a Moniz entende de carro. Eu já trabalhei em revista, eu já trabalhei com revista de carro. Eu já tenho um fiz. Audi. Imagine que eu compre o Audi amanhã. O que acontece? A má língua, Vai o falar má que fé, foi vai o dizer o que eu apoio à comprei pesquisa, sim. com... Peraí. A gente E isto é vive num cultural país no Brasil. bem- Sim. E eu ainda me permito acreditar que isto vai demorar ainda pelo menos uma geração. E uma geração humana é de 20 anos. Então, os meus filhotes, quando digo meus filhotes, é a prole de médicos que eu capacitei. Sim. Eu tenho Quantos você 140 Deus, médicos 140 Meu médicos. no país. que eu Só capacitei. médico, né, doutor? Só Porque médico. terapeuta Além- do Joaquim além já de fez TO, curso, físio, fono, Nossa. médico 140. Nossa. E é claro, tem alguns que têm oportunidades de destaque maior e outros de destaque não tão favorecidos. Né? Na minha cabeça, o maior destaque que tem chama-se Dr. Guilherme Colim. Quem é o Guilherme Colim? Foi aluno meu, ficou comigo 3 anos, né? Praticamente morava na minha casa, durante 2 anos quase morou comigo. Morou comigo é mal, né? Morou comigo, com minha esposa, minhas filhas. Mal no sentido... Pra se comprometer, né, doutor? Não sei até onde isso é cultural. Sim. Mas alguém pode interpretar mal e eu quero deixar sim, muito sim, claro. claro. Né? Porque o Colim é casado, tem filhos. E filhos tem filho médico também.
E se o filho dele ou filha dele ver um negócio desse, ouvir, pode ficar... Imagina, aqui é... Né, mal interpretado pelo colega que ouviu isso. Então, qual que é a especialidade dele? O Colim? É. Pediatra, neonatólogo, tá? Geneticista Olha só, Uau. e especialista em síndrome de Down. olha só. Eu não conheço ele. Eu também não. Colim? Colim. Colim Ele é de um- São Paulo? Não, é um ícone. Ah, é por isso, a gente acaba conhecendo. Colim é mais. ícone. Ele atende Na América do onde, Sul, doutor? ele trabalha em Santa Catarina, Joinville. Que legal. Ah, é Vou legal, falar com que as bom, mães, bom né? saber. É. Eu tenho certeza que todo que o pessoal que está perto, Rio Grande do Sul, sul do Paraná, o Paraná, tem ele como um ícone em T21. É muito bom, porque muitas pessoas falam que médicos referências na T21 é só em São Paulo. Não. E tá vendo? A gente. Sim, Em Brasília tem um Denis. Não sei se vocês conhecem o Denis. Não conheço. Não. Denis Alexander Burns. Depois queremos uma lista pra gente compartilhar com as mães. Com certeza. Denis Alexander Burns ficou 2 anos comigo. Também morava lá comigo, lá em casa. Sim. No bom sentido, claro. Também com a esposa. Denis também. E ambos, tanto o Denis quanto o Colim, são profissionais que até hoje são professores no meu curso de pós-graduação de Que T21. legal. Porque os caras se destacaram, se prepararam. Tal. Sim. Fizeram assim. Nós somos pessoas que nos preparamos. Sim, E sim. sabem. O Denis, por exemplo, é um imunologista e pneumopediatra. Cara, o cara que conhece imunologia, pneumopediatria. E é um pediatra assim. Imunologia também é muito importante, ícone, o cara né? é Na muito síndrome bom. de Down, sim. É. E, doutor, eu até ia deixar essa pergunta mais pro finalzinho, mas o seu curso, né, especialização em síndrome de Down, ela não é só para profissionais da saúde. Não, né? eu tenho É 2 importante- cursos. Ah, tá, sim. Um curso que é pós-graduação, que esse não, necessariamente é um curso para indivíduo com graduação universitária. Tá, Eu tenho outro curso que é capacitação, que pode ser para qualquer pessoa, pode ser. com graduação, sem graduação, pai, irmão, tio, avô, tal, qualquer pessoa. Entendi. Tá? Então aí eu tenho 2 grandes grupos. Sim. Um que vem um título do Ministério da Educação, título de pós-graduando em. Pós-graduação. Independente da graduação ser na área da independente. saúde ou não. Tá? Tá. Então, Tá. E aí é nesse curso que eu estou me referenciando, que eu tenho A esses essa esses turma toda. alunos. O resto eu tenho mais do que isso, mas Sim. não é o pessoal que eu vou nomeá-los como especialistas. Sim, sim. Vou nomeá-los como capacitados. Sim, Ah, sim. sim. Tá bom? Incrível. E, doutor, Que não é um contexto pejorativo, mas é Sim, diferente. claro, são, do que- são duas. Sim. E eu faço o seu curso, né? Eu adoro. E uma coisa que Você foi faz muito curso de legal, qual? o curso de capacitação, De capacitação. para Para os familiares, pais. sim. Para familiares. E eu achei muito incrível, né? Olhando o que está acontecendo aqui, que quando no começo você fala sobre a nave espacial. Sim. E eu falei, verdade, como que isso, né? Você contando, tá, por conta de uma mesa, como as coisas acontecem, né? Que, eu não sei se vocês viram, aí ele fala que foi perguntado, né, para os astronautas, o que faltava ali, né? E aí eles falam, uma mesa para compartilhar. Pronto. E é para compartilhar a informação. Olha o que faltava lá no espaço, né? Isso. Sim. E como é importante, né? Olha como eu tô aprendendo com você, doutora. Eu tô aqui E encantada, assim. a grande loucura foi que na década de 60, quando o primeiro homem pisou na Lua, vocês lembram o nome dele? Claro que não. Eu lembro. Eu vou ajudar. Vai, Marise. Eu vou ajudar. O sobrenome dele, né, é igual ao A de um sobrenome de um cantor. grande saxofonista e cantor, Louis Armstrong. Louis Armstrong. Ai. Esse é o grande saxofonista. Sim. E quem foi o primeiro homem que pisou na Lua e Eu lembro do teve, sobrenome, que é o Armstrong, que teve a força espiritual de falar: na Lua não tem vida. Lembra de unha em inglês? Você nunca mais vai esquecer. Neil Armstrong, Neil Armstrong. Uhum. que foi o cara que fez isso. Mas ele fez isso porque o cara entendia muito de biologia, claro, pra chegar lá, ter ser o ícone É do pra mundo. ir pra lá, né? É, o cara, A gente quer ir pra Lua. Ele pensou o cara, eu digo assim, se atreveu
a falar para o planeta todo, depois de 20 minutos que ele estava lá, dizer assim, olha, aqui na Lua não tem vida. Porque ele mediu algo que a gente chama ATP, que é adenosina trifosfato, que é o elemento de produção da mitocôndria, que é uma estrutura da célula, que é uma organela que produz energia da vida, energia vital, e que todas vocês, mulheres, né, dão energia vital para os filhos. As nossas mitocôndrias são só de vocês, são maternas. Olha só. Que legal. A mitocôndria do homem não entra no óvulo. Então, todas as nossas mitocôndrias são das nossas mães. Isso é um negócio muito louco. Muito Muito louco. louco, é. Imagina que isso, você vai levar isso para T21, né? Onde as mitocôndrias também são das mães. Então, quem dá a vida, quem dá a luz, quem dá a qualidade de diferenciação é a mitocôndria, que é da mamãe. E tem a ver com o termo dar à luz ou não? Claro, diretamente. É. Dar a luz da vida. Sim, sim. Ah, que É, lindo. é Que muito lindo. louco. Né? É. Muito. A gente Muito ainda louco, não né? conversou sobre o termo dar à luz. Por isso. Muito. Que lindo. Gente, eu ficaria aqui um dia inteiro também. falando Ah, mas que sobre isso. incrível. Que incrível. E assim, doutor, eu perguntei, até antes da gente começar o podcast, a gente discutiu, e aí a gente pergunta sobre como, né, ele ingressou nesse universo da síndrome de Down, porque realmente é uma história muito emocionante, né? Mas eu acho que é importante a gente falar para ver como a oportunidade, né? Eu falo que foi uma escolha porque eu acho que foi uma escolha, a minha opinião, né? Lá atrás, Eu tenho aqueles que dois respeitar a sua leitos, escolha, claro. aqueles dois leitos te fizeram escolher seguir, aqueles dois leitos que- Vazio, né? vazio te fizeram escolher esse caminho. E a gente teve um outro episódio aqui em que também, né, uma mãe de uma influencer, enfim, super famosa, também escolheu desbravar uma coisa que ninguém tinha feito antes. E como é importante essa escolha, né? Como é importante a escolha do pai de acreditar no seu filho e de dar Ela oportunidade. teve essa oportunidade, né? Sim, Sim. exatamente. Por isso que eu acho que oportunidade, você falou, é um termo que está muito em ascensão. Não tem palavra melhor para descrever, né, o que os nossos filhos precisam. E eu quero aproveitar e agradecer assim, doutor Zan, porque você, a minha filha, o Joca, o Luca, os três são operados, os três têm a cardiopatia congênita, né? São 3 cardiopatas corrigidas. Sim. E então, Tiveram a devemos a oportunidade você, de vencer essas etapas. que acreditou que Isso podia, muito, que eles gente. poderiam ter a Os qualidade de pais vida. deram a oportunidade de acreditar. E que você, como médico, deu a oportunidade também, né? A E sua correu o equipe. risco. Sim. E por conta disso, hoje, são 3 crianças E saudáveis. hoje, por conta de crédito da família, nós estamos direcionando um passo para frente disso. Nós estamos direcionando uma estrutura que provavelmente terá um contexto de traçar o caminho de resolução do grande processo de neurodegeneração que acontece no processo de envelhecimento, que é Alzheimer. Sim. E a minha assistente, que é a Patrícia Salmona, você deve conhecer, porque ela Sim, compartilhou sim. comigo tudo. Sim. Hoje ela é a chefe do departamento de genética da Civargas, que eu estou aposentado, mas eu estou indo lá. Ah, sim, sim. Eu não estou mais na Sociedade Brasileira de Pediatria como presidente. Estou como presidente na Sociedade Paulista de Pediatria. Foi mudanças da Você vida, já passou né? por todos Claro. os grandes sim. títulos. Né? Mas a verdade é que Patrícia está traçando a capacitação do maior nível de capacitação, que é o doutorado dela, está traçando este modelo do investimento para como fazer o que para melhorar o desenvolvimento ou a não desenvolvimento, não progredir da doença de Alzheimer em T21. Esse é o estudo do momento. E esse estudo tem bases que eu falei para vocês que a gente compartilhava o segundo lugar de atenção a T21 Sim, do com a país. Espanha, com a Austrália. Austrália. Sim, sim. Nós já superamos a Austrália, porque a Austrália ficou em terceiro, nós estamos em segundo, porque agora nós temos modelos animais, camundongos com trissomia, que nós não tínhamos no Brasil,
né? Califórnia começou esse estudo, não foi? Não. Eu vi alguma coisa sobre uma universidade da Califórnia que Califórnia... desativou ali alguma coisa. Não, isso é desativação do cromossomo. Sim, não quero desativar o cromossomo do Joaquim, não, doutor. A gente não sabe. Mas a gente já conseguiu vislumbrar. O Lejane me dizia assim, Zan, se eu viver mais 5 anos, eu descubro a cura da T21. Eita. Tá? E claro, professor, como é que é? E ele me dizia, olha, faz assim, o corpo faz isso e tal, e isto foi na década de 80. No início dos anos 2020, um grupo americano, junto com um grupo inglês, falou, olha, nós descobrimos como inativar o cromossomo 21. Assim como o cromossomo X da mãe, da mulher, é inativado, nós descobrimos como fazer isso. Aí eu escrevi uma cartinha para eles, olha, vocês não descobriram isso. Quem falou disso foi o Jerônimo Lejano, falou comigo pessoalmente. Então alguém ouviu isso na década de 80, tá? Multiplicou e pegou um Simancol, que ninguém sabe dessa história, e disse que mas eles conquistaram o entendimento desse processo. E o Lejano estava com uma proposta de pesquisar isso. Já tinha cantado a bola lá atrás, né? Sim. Mas não havia conquistado esse processo. E eles conquistaram. Aí o mérito deles é justamente conquistar como inibir um cromossomo 21 excedente, mas ainda numa célula. Numa célula de uma menina, que era trissômica. Então, a prole daquelas células é prole de cromossomos, de células sem cromossomo 21 a mais. Então seria assim, como isso? Não é? Isso é muito louco. Que tem muitas mães, né, que falam. A gente teve uma acolhedora, uma mãe que a gente acolheu, que ela falava assim, eu amo a minha filha, mas eu quero arrancar esse cromossomo 21 a mais. Eu acho que muitas mães falam isso, né? Pensam isso no começo, eu quero arrancar. E é uma coisa que porque eu estudo... é assim que nós recebemos a informação primária. O teu filho está com um cromossomo a mais. Agora, cá entre nós, você tem a mais? Por que você não é a mais? Sim. Você tem muita coisa a mais. E uma coisa muito importante, né? O cromossomo 21 de todos nós tem um gene que nos protege de câncer sólido, de tumor sólido. E eles têm 3 deles. Em vez de ter 100% que nós temos, ele tem 150%. O que faz com que ele não é que não desenvolva, o que a possibilidade dele desenvolver tumor sólido é ínfima, é desprezível. Sim. Eu lembro disso na primeira consulta. Eu também. Cara. Então, na verdade, não são eles que têm a mais, somos nós que temos a menos. Eles não têm a mais. Mas eu entendo, é tirar, né? É arrancar a parte ruim, né? E tem, né? E tem eu não diria que a parte ruim é tirar a parte que a gente não conhece. Não conhece, o desconhecido. O desconhecido assusta, né? Eu acho que é isso. É verdade. Esse desconhecido assusta, doutor. Quando eu descobri, eu não tinha nem o cariótipo ainda do Luca, eu levei Luca no Dr. Zan. Tive a oportunidade de levar a Luca no Dr. Zan, ainda não tinha o cariótipo. No meu pai, né? Não era. Eu também não tinha quando eu marquei a consulta. E a minha consulta foi presencial. Porém, eu não tinha. Quando eu marquei a consulta, depois que eu marquei a consulta, eu peguei o exame e estava lá. A trissomia do 20. Trissomia do 21 livre. Aí eu falei, pronto, o resultado está aqui. Agora eu preciso levar para o mestre e me contar o que é isso. Entender. Aí cheguei na consulta lá do senhor, sem brincadeira nenhuma. Nós ficamos, eu acho que quase 3 horas fazendo essa consulta. Você aguentou ficar 3 horas conversando com a Ana? Com muito prazer, não por incrível que pareça. E aí, doutor, como tinha que existir, se é assim que diz, né, que fala, como precisava existir mais doutor Zan? Vocês têm muito mais gente, mais jovem do que eu. Então, tem mais tempo para crescer ainda. Para crescer. E tem a oportunidade que consegue, né, pelo grupo que a gente forma,
que consegue receber as coisas já mastigadas. Eu ia falar e não precisa exatamente isso. moldar É. de novo todas essas Sim. etapas. Não precisa subir todas as escadas. Já estão no terceiro, quinto andar. Já tem muita coisa pronta, Claro, né? é um grande facilitador. Sim, Né? sim. O grande andar hoje é o andar da educação. Andar que eu quero dizer flor, né? Andar de prédio. Sim. Né? É o andar da educação. E a educação, há mais ou menos 5 anos, está começando a procurar seu espaço. A ansiedade dos pais, né, é justamente o conseguir isso num período muito curto. Né? Se a gente conquistou a saúde em 20, 25 anos, o modelo educacional, que ainda está muito perdido no planeta como um todo, com N circunstâncias e variações, vou chamar de crença, de nutrição, uma série de variantes. Sim. Tá? Isso vai demorar 15 a 20 anos. A gente não pode correr. A gente tem que fazer a coisa step by step, passo a passo. Crescer, construir e ter o melhor resultado. Sim. E isso vai ser conquistado por quem? Por vocês, pais. Por quê? Porque vocês é que exigem dos professores, dos profissionais, Sim. como eu faço para. Saber mais, Ei, né? nós vamos errar. Sim. Mas não porque nós queremos, porque nós vamos tentar. Né? E o segredo é fazer a oportunidade para tentar com segurança e respeito. Sim. Sim. E hoje vocês estão seguindo esse caminho. Vocês, pais, é que direcionam esse modelo. Não deleguem para os professores a responsabilidade ou o mérito. Não deleguem para os médicos a responsabilidade e o mérito. É de vocês. Só que vocês ainda estão um pouco inibidas para assumir isso. Mas isso é a verdade. Se não fosse isso, não seria. Tá? Sim. E como que você saiu da consulta do Dr. Zan? Então, e aí... Louquinha. Meu Deus, muita informação. Não, e aí a minha preocupação na consulta, passou da trissomia do 21, que ele me explicou a questão da genética. Nós falamos sobre os 3 tipos da síndrome de Down, mosaico, trissomia livre Translocação. e a translocação. Conversamos bastante sobre isso. E a minha maior preocupação era a questão da cardiopatia. Então tá aí. Por que que ele falou, vai, entrega o seu filho para ele operar e depois você me traga ele operado e certinho. Pronto. E é isso. Gente, quanta coisa foi feita. Foi isso que né? aconteceu. E tanta coisa foi feita, doutor, que hoje a minha sensação é que não tem mais nada pra fazer, mas tem muita coisa pra Uau. fazer ainda, né? Muito. Mas não Tem. dá uma sensação Eu assim falei de, pra olha, vocês, 20 já anos tá atrás, onde a Patrícia. gente estava. A Patrícia está se envolvendo em estudar muito o desenvolvimento de Alzheimer. Em especial na T21. Sim. Mas eu acho que isso aí pode ser para outro capítulo. Nossa, a gente pode Sim, convidá-la sim, também. a gente Eu vai quero chamar, ouvir a Patrícia. eu acho que é uma boa. É. Que legal. Eu estou preocupado com o nosso horário, sabe? Não, Vamos. não, deixa eu Meu peraí horário. que temos Você- algumas qual que é o seu horário? perguntas, doutor. Eu tenho uma consulta marcada para as 3 da tarde. Então eu acho que a gente pode finalizar. Que horas são? Eu queria só fazer uma última Mas pergunta só, que eu acho por que é favor. muito mas só falar pra ele importante. que horas são. Falta 20 para as 3. Não tem problema. Dá tempo? fala. Última pergunta, doutor. Que eu acho que é muito importante isso, né? Para quem recebeu o diagnóstico hoje, né? E quer entender assim, porque a gente, né? Nós fomos privilegiadas, tivemos acesso à informação e é isso que a gente quer como instituto levar adiante. Mas para os pais que acabaram de receber o diagnóstico, para onde eles devem ir? Quais os primeiros cuidados? Quais os principais profissionais que eles devem procurar? As principais terapias? Eu vou lhe contar uma coisa muito séria. Acredite no seu filho. Seja mãe. Aleitamento materno quanto possível. Tá? E compartilhe ele com toda a sociedade. O resto vai fluir sozinho. Ele vai crescer, vai brincar, vai correr, vai brigar, vai bater, vai apanhar. Ei, ele vai namorar. E Vai você casar e vai morar na e minha você casa. vai querer, você vai, tá vendo? Você vai querer ele em casa. Não. Eu sei. Hoje nós temos alguns que já moram Sim. com a esposa, mas ainda no terreno da casa dos pais. Não, eu quero os dois. Eu quero meu Não. filho típico e o atípico morando na minha casa. Não, doutor. não pode. Eu também. Você não saiu de casa? Saí. Então, por que não pode? Deixa eu me Lembra, preparar, doutor. eles Já estão vai uns 15, 20 conquistando, estão crescendo. Sim.
estão se mostrando. Vamos viver tropeços? Vamos, mas sempre com o intuito de uma melhor qualidade, de respeito, com segurança e a base de oportunidades. Ai, amei. Tá bom? Obrigada, obrigada. Fiquei muito emocionada. Muito obrigada. Muito Obrigada obrigada mesmo. mesmo. Obrigado para vocês. Obrigado pela oportunidade. Doutora, a de gente poder quer você aqui de compartilhar. novo, porque tem Estou muito mais à coisa pra gente disposição, conversar. tá? Mas eu vejo que Que vocês têm incrível. vários profissionais. Já citei alguns nomes, vocês conhecem outros, inclusive vocês conhecem o Fábio, que foi meu aluno também. sim. Vocês conhecem uma série de outros profissionais. Tá? Cara, usufrua do impacto desses indivíduos que crescem paralelamente ao direcionamento que vocês levam a gente. Vocês é que levam o caminho. Olha a E nossa a gente força, a Meu gente nem Deus, sabia. é. Obrigada por Tá mostrar a força dos pais. Beleza. Muito obrigada, doutora. Obrigada.